E se eu te dissesse que a serpente mencionada no livro de Gênesis talvez não fosse realmente uma cobra literal? Já pensou que a história de Adão e Eva no Jardim do Éden pode ser muito mais profunda e cheia de significados ocultos do que imaginamos? Hoje, vamos mergulhar em detalhes que podem mudar completamente a maneira como você vê essa narrativa tão conhecida. Antes de começarmos, quero te convidar a curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E deixe nos comentários: o que você acha que a serpente realmente representa? Vamos conversar sobre isso. A história de Adão e Eva é uma das mais antigas e poderosas narrativas da Bíblia. No centro dela está a figura intrigante da serpente, descrita como astuta e que leva Eva a comer o fruto proibido. Mas será que já paramos para refletir sobre quem ou o que essa serpente realmente é? Tradicionalmente, ela é vista como uma cobra literal, uma criatura que simboliza a tentação e o engano. Mas hoje vamos mais fundo. Exploraremos a palavra hebraica Nahash, usada no texto original, e descobriremos significados que talvez você nunca tenha imaginado. O livro de Gênesis, o primeiro da Bíblia, é um texto fundamental para o judaísmo e o cristianismo, repleto de histórias que moldaram a fé e a visão de mundo de milhões ao longo de séculos. A história do Jardim do Éden, especificamente, aborda temas como inocência, tentação e a condição humana. Entender a natureza da serpente é essencial para compreender a profundidade dessa mensagem. Quando pensamos na serpente de Gênesis, muitas vezes a visualizamos como uma cobra comum, rastejando no chão, mas o texto bíblico original oferece nuances que nos convidam a refletir além do óbvio. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, lemos: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A palavra hebraica usada aqui para astuta é arum, que pode significar esperta, inteligente ou sagaz. Já a palavra traduzida como serpente é Nahash, e é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. No hebraico, Nahash tem mais de um significado. Ele pode sim referir-se a uma cobra, mas também pode descrever alguém que pratica adivinhação ou encantamentos. Isso abre a possibilidade de que a serpente não era apenas um animal, mas talvez um ser com conhecimento sobrenatural. Imagine a diferença que isso faz na forma como interpretamos a narrativa. Essa ambiguidade linguística sempre intrigou estudiosos. Alguns acreditam que Nahash poderia ser uma metáfora para um rebelde divino, alguém que se opõe à ordem estabelecida por Deus. Outros enxergam a serpente como uma figura simbólica, representando o caos ou a própria luta interna da humanidade. De qualquer forma, o que fica claro é que essa história tem camadas de significado que vão além de uma leitura literal. Vamos refletir sobre o contexto histórico e cultural da época. No Antigo Oriente Próximo, serpentes tinham significados profundos e variados. Em muitas culturas, eram associadas à sabedoria, à imortalidade e, curiosamente, à cura. Um exemplo é a figura da serpente no cajado de Esculápio, símbolo da medicina até hoje. Na mitologia egípcia, a cobra representava proteção e autoridade, enquanto na mesopotâmica ela simbolizava o conhecimento e a fertilidade. Será que esses contextos culturais podem lançar uma nova luz sobre a história de Gênesis? E se a serpente representasse algo mais complexo, como a busca pelo conhecimento e a transgressão de limites? Afinal, quando Eva cede à tentação e come do fruto, não é apenas um ato de desobediência, mas também um momento de transição. É quando a humanidade dá um passo para fora da inocência, entrando em um mundo de escolhas conscientes. Muitos estudiosos têm explorado essas possibilidades. Uma visão interessante é a de que a serpente não era apenas um enganador, mas uma espécie de catalisador do crescimento humano. Pense comigo, em Gênesis capítulo 3, versículo 5, a serpente diz a Eva que ao comer do fruto,
seus olhos se abrirão e ela será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Isso sugere que a serpente tinha acesso a um conhecimento profundo, algo que aparentemente estava fora do alcance humano até aquele momento. Mas vamos pensar mais a fundo. Será que a serpente estava simplesmente mentindo? Ou será que, de alguma forma, ela estava cumprindo um papel dentro de um plano maior? A Bíblia nos mostra que Deus é soberano e nada foge ao seu controle. Então, a tentação da serpente poderia fazer parte do propósito divino para o crescimento e a evolução da humanidade? Essa ideia se torna ainda mais fascinante quando consideramos outras interpretações possíveis. Por exemplo, alguns estudiosos veem a serpente como um símbolo do caos. Em mitologias antigas, o caos era frequentemente representado por serpentes ou dragões. A figura de Tiamat, na mitologia babilônica, e a de Jormungandr, na mitologia nórdica, são exemplos de criaturas serpentinas que desafiam a ordem divina. Aplicando essa lógica a Gênesis, podemos ver a serpente como um agente do caos, testando a humanidade e sua fidelidade a Deus. Por outro lado, há aqueles que interpretam a serpente como uma metáfora para a luta interna que todos enfrentamos. Nesse sentido, a história de Adão e Eva não é apenas sobre um evento histórico, mas sobre a condição humana. A serpente simbolizaria o desejo de buscar o desconhecido, de desafiar limites e de conquistar independência, mesmo sabendo dos riscos. Essa visão nos leva a refletir sobre nossas próprias escolhas. Quantas vezes somos tentados a ultrapassar os limites estabelecidos, acreditando que isso nos trará algo melhor? Além disso, é interessante notar como essa história ecoa em outras culturas e mitologias. Pense no mito de Prometeu, da Grécia Antiga. Ele desafiou Zeus para trazer o fogo, símbolo de conhecimento e progresso, à humanidade. Ou no conto de Enki, um deus mesopotâmico que ajudou os humanos a alcançar o entendimento. Essas histórias mostram que a busca pelo conhecimento, ainda que arriscada, é um tema universal, presente em várias tradições. Ao revisitar a história de Adão e Eva com esses novos olhos, podemos começar a ver a serpente sob uma nova perspectiva. Talvez ela não fosse apenas um inimigo, mas um personagem complexo, com um papel mais profundo na narrativa. Isso não diminui a gravidade de suas ações, mas nos desafia a pensar sobre os significados mais amplos da história. E agora, quero saber de você. O que acha dessa interpretação? Será que a serpente era mais do que aparentava? E como essa nova visão pode impactar nossa forma de ler e entender a Bíblia? Não se esqueça de deixar suas opiniões nos comentários.